quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Livro do profeta Samuel. Nós vamos ler um versículo aí, que é o versículo de número 7. Amém? Enquanto você vai achando, tenha sempre à mão a sua Bíblia, abre aí no seu celular, por aplicativo, né? Esteja junto com a gente acompanhando a palavra de Deus, porque essa palavra tem poder. Amém? A palavra de Deus tem poder. A palavra do homem não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a sua vida. Se você depositar sua fé na palavra de Deus, você vai viver milagres. Você vai viver grandes coisas, amém? Porque é uma palavra poderosa, não é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Creia nisso. Uma palavra que vem para mudar a tua vida, que vem para mudar a tua história, que vem, meu irmão amado, para fortalecer a sua fé, que vem para te tornar forte na presença do Senhor. Amém? Achou? Vamos ler aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Está escrito assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, Amém? glória a Deus. O profeta Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé, o belemita. Jessé, o pai de Davi. E a palavra de Deus diz que ele chega lá com uma ordem de Deus. Vá, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Eu tenho escolhido um rei dentre os filhos de Jessé. Então, Samuel manda um recado para Jessé: reúna os teus filhos, eu vou aí comer na tua casa. E Jessé, a palavra de Deus diz que ele então prepara ali aquela refeição, reúne 7 dos seus filhos e coloca-os ali diante do profeta Samuel. O profeta Samuel entra ali, né, dentro daquela casa, e quando Samuel olha para Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, no versículo 6, né, está escrito isso, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Eliabe era alto, era forte, tinha uma boa aparência. E aí o Senhor, no versículo 7, é o versículo que nós lemos, o Senhor fala para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê somente o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. E o que esta palavra tem a ver comigo e com você aqui em 2020, no meio de uma pandemia, né, no meio de uma situação difícil? O que Deus quer falar para você que, assim como ele estava olhando para dentro da casa de Jessé, o belemita, o Senhor está olhando para dentro da tua casa. Assim como o Senhor não atentou para a aparência de Eliabe, porque o Senhor conhecia o coração de Eliabe. Não era pelo fato de Eliabe ser alto, não era pelo fato de Eliabe ser bonito ou ser forte que Deus o rejeitou. Não era por isso. É pela sua maneira de viver, pela sua conduta, pelas suas atitudes diante daquilo que ele conhecia de Deus, que Deus o rejeitou. E da mesma maneira, hoje, o Senhor está olhando para mim e para você. E o Senhor está olhando quais são as nossas atitudes. Muitas vezes, quem nos conhece só de vista não sabe quem nós realmente somos. As pessoas têm uma ideia de quem nós somos. Às vezes elas podem nos avaliar de uma maneira em que elas vão achar que nós somos menos do que realmente somos, ou elas podem nos considerar mais do que realmente somos. Mas somente Deus sabe quem realmente nós somos. Deus nos conhece de uma maneira que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz que o nosso próprio coração, ele é enganoso. Se a gente se estribar, se apoiar, né, no nosso próprio coração, nós vamos ser enganados por nós mesmos. E quantas pessoas, elas são enganadas pelo seu próprio coração? Muitas pessoas fazem um juízo de si, uma avaliação de si superior àquilo que elas realmente são. Quantas pessoas você já encontrou que elas
assim, elas tinham uma maneira arrogante de ser, que você falava, nossa, ele pensa que ele está com a bola toda. Você já não disse isso para alguém? Você já não pensou isso de alguém? Nossa, se acha demais, ele se acha, essa pessoa se acha, o homem ou mulher, tanto faz, ele se acha, quer dizer, ele tem uma avaliação de si superior àquilo que ele realmente é. Quem sabe outras pessoas também que a gente conheceu, que a gente olha para a pessoa e você fala para a pessoa, não, olha, vamos lá, a pessoa, não, eu não posso. Você fala, não, você pode sim, que é isso. E você vê que a pessoa está se julgando inferior àquilo que ela realmente é. Ela tem uma possibilidade, que ela tem uma capacidade superior àquela que ela enxerga nela mesma. Mas não estou falando aqui de habilidades físicas. Não estou aqui falando de habilidades assim, de trabalho, habilidades artísticas. Não estou falando de dons naturais. Eu estou falando, meu irmão amado, e Deus está se referindo aqui a quem nós somos diante dele. Como é que Deus nos avalia? Como é que Deus nos enxerga? Quem é você diante da presença do Senhor? É isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Quem é você diante da presença do Senhor? E qual é o critério, qual é a base que Deus usa quando Ele olha para as nossas vidas para nos avaliar? Qual é o conceito que Deus usa para classificar a nossa vida? Aqui Deus está falando claramente que Ele olha para dentro do nosso coração, o que Deus quer enxergar dentro do nosso coração. Deus quer enxergar retidão. Mas não é a retidão segundo o padrão do mundo, é a retidão segundo o padrão da palavra de Deus. Tem diferença, pastor? Tem muita diferença. Porque muitas coisas que o mundo aprova, porque muitas coisas que o mundo acha normal e natural, Deus não aprova, Deus não aceita, Deus não admite. Então eu vou ser avaliado por Deus não segundo o padrão dos homens. Não, para os homens, olha, eu posso ser uma pessoa boa, posso ser uma pessoa, nossa, todo mundo gosta de mim, todo mundo me elogia, todo mundo olha ali e diz que eu sou uma pessoa muito boa, no meu trabalho eu sou competente, mas e diante de Deus? E diante desta palavra? E diante do Evangelho, quem sou eu? O que Deus está enxergando em mim? Uma das coisas que Deus fala a respeito de Davi é que Davi era um homem segundo o seu coração, que executaria toda a sua palavra. Então, Davi não era segundo o coração de Deus, porque Deus ele não faz uma escolha aleatória. Deus tem um princípio para avaliar a nossa vida. Se a gente for olhar aqui só como exemplo, vamos voltar para o livro de Gênesis aqui, que é o primeiro livro da Bíblia, que é fácil de você achar. Gênesis. Vamos voltar ali quando Deus olha Noé. Vamos ver qual é o padrão de Deus. Gênesis, capítulo de número 6. Desculpa. 6 mesmo. Versículo de número 8. Gênesis 6, versículo 8. Bem facinho de você achar, o primeiro livro da Bíblia. Diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, Noé agradou a Deus. Quando Deus olhou para Noé, e nós já sabemos por aquilo que está escrito em 1 Samuel, que Deus não olhou para o aspecto físico, se não era bonito, se não era feio, se ele era alto, se ele era magro, se ele era gordo. Deus não olhou para isso. Deus não olhou se as pessoas achavam que não era bom, se ele era mau, se o patrão dele gostava dele ou não. Deus não olhou para isso. Deus olhou para dentro do coração dele, e o padrão de Deus é esse aqui que está escrito no versículo de número 9. Olha aqui está escrito. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé agradou a Deus porque Noé era alguém que vivia os princípios da palavra de Deus no meio de uma geração corrompida, porque no versículo 11 está escrito, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho perante a terra, todos menos Noé e a sua casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos dias em que muitas pessoas estão corrompidas.
Atitudes corrompidas, mas corrompidas em que sentido? No sentido dos princípios da palavra de Deus. Você pode conhecer pessoas que são pessoas boas, pessoas que não fazem mal para os outros, que trabalham direitinho, pessoa que busca ali viver uma vida tranquila. Se ele puder te ajudar, ele te ajuda, mas se ele não puder, ele não vai fazer nada para te prejudicar, ele não passa por cima dos outros, ele não mente, ele não rouba, ele não engana. Mas será que essa pessoa está sendo aprovada por Deus? Às vezes nós podemos aprovar a pessoa, mas será que Deus está aprovando a pessoa? Porque o padrão de Deus não é simplesmente isso. É muito mais, é praticar os princípios da palavra de Deus. E é para isso que nós temos que nos atentar. Eu quero ir com você para o Salmo de número 101. Salmo de número 101. Nós vamos ver o que Deus fala no Salmo de número 101. Bem no meio da Bíblia, bem fácil. Salmo de número 101. E nós vamos ler o versículo de número 6. Salmo 101, 6. Olha o que Deus está falando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Da mesma maneira que Deus fez lá em Gênesis, quando ele olhou para toda aquela geração e viu que toda ela estava corrompida, que toda ela não estava nem aí para os princípios da palavra de Deus. As pessoas faziam o que dava na sua cabeça, no seu coração, mentiam, enganavam, roubavam, matavam, transgrediam os mandamentos de Deus sem nenhuma preocupação com aquilo que Deus acha, com aquilo que Deus quer. Da mesma maneira, Deus está dizendo, os meus olhos estão passando sobre a terra hoje, em 2020. Esteja você aqui na cidade de São Paulo, esteja você no Brasil, esteja você no Japão, esteja você na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que você está, os olhos de Deus estão passando por sobre a terra. Toda a terra está diante da presença de Deus e Ele está procurando os fiéis da terra, fiéis no sentido de compromisso com os princípios da sua palavra. Fiéis no sentido de obedecer aquilo que está escrito nesta palavra. Fiéis no sentido de viver aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Fiel nesse sentido. Amém, Jesus. É isso que Deus está julgando, é dessa maneira que Deus está te avaliando. É isso, meu irmão amado, que Ele quer enxergar na tua vida, no teu coração, para pôr um selo de aprovação. Para dizer, esse vai andar comigo. Porque ele está dizendo aqui, o que anda num caminho reto, esse me servirá, né? Antes ali ele diz assim, que ele está procurando os fiéis da terra para que estejam comigo. Você quer estar com Deus? Você quer caminhar com Deus? Você quer, meu irmão amado, andar com Deus? Você quer servir a Deus de fato e de verdade? Então você tem que andar em fidelidade diante da presença do Senhor. Aleluia. Fidelidade não para com o homem. Fidelidade não para com uma instituição, fidelidade não para uma denominação, mas fidelidade para com a palavra de Deus. Não é fidelidade a um homem, é fidelidade à palavra de Deus. Pastor, então, eu não preciso obedecer, não estou ensinando rebeldia e desobediência, não, porque hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas engolem e praticam muitos erros. Mas porque foi meu líder, mas porque foi a minha denominação. Você não tem que engolir erro, não, meu irmão. Você tem que obedecer os princípios enquanto eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. No momento que o teu líder, no momento que a tua denominação, no momento em que aquela linha que você segue, ela se afastar da palavra de Deus, você tem que rejeitar ela. Você tem que sair, se afastar daquilo ali, se afastar do erro, se apartar do erro e andar somente naquilo que a palavra de Deus ensina. Tem muita gente hoje que está engolindo erros, justificando erros. Isso não agrada a Deus, porque Deus não compactua com erro. Deus não compactua com pecado. Uma das coisas na palavra de Deus que eu mais assim temo, quando eu olho, é Moisés. Moisés está andando com Deus 40 anos. Moisés está guiando o povo no deserto. Moisés é aquele que Deus enviou para o Egito, que falou com ele da sarça ardente. Moisés é aquele que
manifestou as 10 pragas ali pelo poder de Deus, que abriu o Mar Vermelho pelo poder de Deus, que está guiando aquele povo, que está ali andando em fidelidade e retidão diante daquele povo, mas em determinado momento Moisés vai desobedecer a Deus. E sabe o que Deus faz? Deus chama ele na hora e diz assim: Moisés, você não vai entrar em Canaã. Porque você me desobedeceu, porque você transgrediu. E a palavra de Deus, vamos ver. Eu não tinha anotado esse texto não, mas se eu não me engano está em Deuteronômio, capítulo... Deixa eu ver. Capítulo 3, Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio 3, versículo 23, está escrito assim: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais sobre esse negócio. Sobe ao cume do monte Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Moisés está rogando ao Senhor, Moisés quer entrar na terra de Canaã, e Deus está falando para ele: ó, basta, assunto encerrado. Não me fala mais nesse negócio aqui. Por que Deus está falando assim? Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse ali? Porque Moisés tinha desobedecido a Deus. Porque Deus fala para ele: Moisés, vai lá e fala a rocha. O povo estava com sede, o povo estava ali murmurando contra Moisés, e Moisés chega e fala para aquele povo: olha, eu vou orar ao Senhor. Moisés ora ao Senhor, Deus fala para Moisés: vai lá, fala a rocha, e dela vão sair muitas águas, vão jorrar muitas águas. E Moisés se irou por causa do povo, que o povo estava ali falando separar, Moisés querendo beber água, Moisés dá água, Moisés, nós vamos morrer de sede no deserto. Moisés se irou, e a palavra de Deus diz que ele feriu a rocha. Uma vez e não aconteceu nada, feriu a rocha, segunda vez e dela jorraram muitas águas. No mesmo momento, Deus chamou a Moisés e disse: Moisés, vem cá, porque você não creu em mim para me santificar diante do povo, você não vai passar o Jordão. Meu irmão, que coisa, E ali, quando eu vi isso, eu falei: meu Deus, eu tremi por dentro. Eu falei: meu Deus. Aparentemente, meu irmão, parece que Moisés não fez nada demais. Mas a palavra de Deus diz que a desobediência, a rebeldia é um pecado muito sério diante de Deus. Deus fala isso através do profeta Samuel para Saul. Sabe, se a gente for lá para 1 Samuel, volta lá para 1 Samuel. Capítulo 15. Versículo 22. Olha o que Deus fala para Saul. Saul também desobedeceu a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez da maneira que ele quis. Ele não fez da maneira que Deus fez. Sabe aquela questão de o pastor te falar: olha, você tem que fazer assim, a palavra de Deus diz para você, ou você mesmo lê na Bíblia o que você tem que fazer. Você fala: não, eu não vou fazer assim, não vou fazer do meu jeito, sabe? Essa coisa, essa questão de você não saber ser obediente.
não saber ser humilde o suficiente para fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando você fazer. Versículo 22. Porém, Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus está usando palavras fortes, Deus fala rebelião, mas Saul não se rebeliou contra Deus, aparentemente, naquilo que nós imaginamos. Saul nenhum dia da vida dele falou: não quero mais servir a Deus, que obedecer a Deus. Nunca ele fez isso. Mas Deus está chamando ele de rebelde, porque Deus falou: vai e faz isso. E ele falou, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. E muitas vezes nós caímos no mesmo erro de Saul. A gente sabe o que é para fazer, mas a gente faz do nosso jeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com dó das pessoas. Fala: não, mas se eu fizer isso, eu vou machucar aquela pessoa. Mas se eu fizer isso, vai ficar bravo comigo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vai ficar bravo comigo, então não posso fazer assim, sabe? Eu vou dar um jeitinho. Esse é o problema, esse jeitinho, essa maneira de deturpar a palavra de Deus, Deus chama de rebelião. Chama de porfiar, e Deus não aceita isso jamais. Quero voltar com você para o Salmo de número 101, porque aqui Deus vai falar ao nosso coração qual é o nosso proceder para que Deus venha caminhar conosco, para que Deus nos aceite junto da sua presença e caminhe conosco, para que a gente não ande sozinho. Quantos crentes estão andando sozinhos? Não estão andando mais na presença de Deus? Quantas pessoas, meu irmão, hoje já não conseguem mais sentir o Espírito Santo? Ora, mas não sente a presença de Deus. Busca, sente, eu estou falando da presença do Espírito Santo mesmo, não estou falando de emoção, não. É o Espírito Santo mesmo, sabe? Tem pessoa que se emociona, que deixa se envolver pela emoção. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, genuíno e verdadeiro. Amém? Você sabe, você que já foi batizado no Espírito Santo, você que já foi selado no Espírito Santo, você sabe o que eu estou dizendo. Você que já aceitou o Senhor Jesus, que já teve o gozo da salvação no seu coração, você sabe o que eu estou dizendo. Você que por causa do teu proceder já não sente mais alegria, já não sente mais a presença de Deus. Mas por que você não sente a presença de Deus? Por que você não tem mais alegria nas coisas de Deus? Porque Deus deixou de andar com você por causa do teu proceder, por causa da tua rebeldia. Não que você algum dia tenha falado: não quero mais saber. Não, mas porque você não sabe ser obediente. Porque você não sabe ser fiel a Deus como você tem que ser. Você quer sempre adaptar. Você vê uma pessoa agindo errado e a pessoa vem para você só porque ele é teu amigo. Você fala: você está feliz? O importante é ser feliz. Quando você deveria falar: olha, isso aí não agrada a Deus, sabe? Você sabe o que está escrito na palavra de Deus sobre isso. Olha, você fica com medo da pessoa. Você quer agradar a pessoa, então você passa a mão no pecado. E quando você faz isso, você desagrada a Deus. Você agrada o homem e desagrada a Deus. Você se torna amigo do homem, mas inimigo de Deus. Está escrito aqui no Salmo 101, versículo 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Deus quer ver sinceridade dentro do nosso coração. Deus não se deixa levar por aparência. Deus não se deixa enganar por aquilo que sai dos nossos lábios. Hoje tem muitos hinos lindos. A gente faz declarações maravilhosas, mas Deus está olhando para dentro do nosso coração. O que você fala, muitas vezes, não condiz com aquilo que você vive. E Deus não se deixa enganar pelas palavras que saem dos teus lábios. Ele está olhando para dentro do teu coração. Ele está olhando para o teu dia a dia. Ele não está só te contemplando no domingo. Talvez o pastor só te veja no domingo. Talvez os irmãos da igreja só te vejam no domingo. De segunda a sábado você leva uma vida totalmente desregrada. Mas Deus está olhando para você 24 horas do teu dia. De segunda a segunda.
Deus está olhando para dentro do teu coração. É verdade. Ele fala aqui no versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. O que você tem olhado? O que tem te prendido? O que você tem assistido na televisão? O que você tem assistido na Netflix? O que você tem visto no computador? O que você tem visto aí quando você caminha? Como é que você tem se portado? Como é que os teus olhos são puros ou os teus olhos são maus? E eu falo mal no sentido, muitas vezes, de julgar a pessoa, mas também falo mal, muitas vezes, de ter malícia nos olhos, de olhar com um olhar impuro para outra pessoa. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Eu acabei de falar isso agora. Às vezes a pessoa é teu amigo, às vezes a pessoa é teu parente, ela está agindo errado, ela está fazendo aquilo que a palavra de Deus reprova, e você está batendo palma, você está fazendo coraçãozinho, falando, oh, isso aí. Importante é você ser feliz. Hoje está uma onda, meu irmão amado, de um negócio aí das pessoas dizer que saiu do armário e todo mundo é. Irmão, como é que você vai aplaudir aquilo que Deus abomina? Aquilo que Deus não aceita. 1 Coríntios 6:10, não erreis. A Bíblia fala bem declarado que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Como é que você pode aplaudir e dizer, muito bem, seja feliz? Como é que a pessoa vai ser feliz se Deus está dizendo que não entra no reino dos céus, não entra na presença dele? Quando você deveria estar pregando para aquela pessoa, dizendo, olha, com muito amor, a gente não precisa odiar ninguém. A Bíblia nunca ensinou a gente a odiar o pecador. A Bíblia sempre ensinou a gente a amar. E quando a gente ama, a gente fala a verdade. Bater palma, quando você vê que a pessoa está indo para o inferno, é sinal de que você não ama aquela pessoa, que você não se importa com a vida dela. Concordar com o erro dela, você está vendo que ela está fazendo errado, e você fala, aí, está feliz? Muito bem, seja feliz. Não, meu irmão, não tem como ser feliz desobedecendo e violando os princípios da palavra de Deus. Pode aparentemente ser feliz nesta terra, mas e a eternidade da pessoa? Você vai ver a pessoa para o inferno e vai bater palma, e vai fazer coraçãozinho, vai dizer tudo bem, seja feliz. Pensa um pouquinho. Vamos acordar um pouquinho. Hoje em dia tem uma coisa de as pessoas agirem errado e as pessoas baterem palma, aprovarem, não aprova nunca o erro. Prega a verdade. A pessoa pode ficar com raiva de você, mas se algum dia ela pôr a mão na consciência, ela vai falar, puxa, ele realmente é meu amigo, porque ele me alertou, porque ele falou a verdade para mim. Amém? Você tem que ter esse proceder. Olha aqui, continuando o versículo 3. Nada se me pegará. Quer dizer, eu não vou me envolver com erro. Eu não vou aprovar as ações daqueles que se desviam. Eu não vou elogiar eles. Eu não vou me envolver com o erro, com o pecado deles. Ele diz aqui no versículo 4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. E às vezes a gente é mau, a gente tem um desejo de vingança, a pessoa nos prejudicou, a pessoa fala o mal de nós, a gente fala mal, a pessoa nos prejudicou, a gente prejudica também. A pessoa fez o mal para nós, a gente fica marcando aquela pessoa. E onde quer que a gente fala, ih, cuidado, hein? Cuidado, hein? Jesus ensina totalmente ao contrário. Jesus nos ensina a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a falar bem daqueles que nos maldizem. Jesus ensinou isso. Você nunca ouviu falar disso? Abre a tua Bíblia em Mateus, vai ler lá, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Você vai ver que Jesus ensina todos esses princípios. Que evangelho é esse, meu irmão amado, que você só ama a pessoa que é da tua denominação, a pessoa não é da tua denominação, você não ama. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tem uma denominação. Jesus Cristo não pertence à Assembleia de Deus, não pertence à Universal, não pertence à Igreja Batista, não pertence à Igreja Presbiteriana, não pertence à Igreja Metodista. Jesus não pertence a uma denominação. Ainda que as pessoas queiram falar, não, é aqui, ó, né? Põe até o sinal, Deus só está aqui. Não, Deus não está limitado numa denominação, não. Deus está se relacionando com crentes fiéis
que vivem a palavra dele. Pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser metodista, pode ser assembleiano, pode ser da Universal, pode ser da Igreja da Graça, não importa. A pessoa andando na presença de Deus, vivendo os princípios da palavra dele, Deus vai andar com ele e ele vai andar com Deus. Quem mais diz aqui? Versículo 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, fofoca, diz que Deus não gosta disso, eu o destruirei. Olha como é sério, às vezes a gente acha que a fofoca é uma coisinha tão leve, uma coisinha que não tem nada demais. Olha, eu não fiz nada de mal para aquela pessoa, contei o que aconteceu com ele. Olha o que Deus está dizendo, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Então larga a mão de ser fofoqueiro, larga a mão de falar mal da vida dos outros, larga a mão de difamar os outros. Aquele que tem um olhar altivo e um coração soberbo, não suportarei. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser arrogante. Baixa a tua bola, vai te humilhar diante da presença de Deus, vai pôr tua boca no pó. Não, mas olha, sabe, eu não ando com... eu não como qualquer coisa, eu não visto qualquer coisa. Eu não frequento qualquer lugar. Ô, meu irmão, sabe o que a palavra de Deus diz de Jesus? Pobre e humilde. A palavra de Deus se refere, eis aí o teu rei, pobre e humilde, montado num jumentinho. E não vem com essa conversa fiada que eu já vi muito. Mas jumentinho era o Cadillac. Mentira, descarada. Porque o Império Romano tinha cavalos, tinha carruagens. Não vem dizer para mim que o jumentinho era um carro de luxo. E Jesus nem tinha jumentinho, pediu emprestado. Então vamos parar com essas ladainhas, com essas mentiras, com essas enganação. Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus falou, não, ajuntei esse tesouro na terra, então vamos parar, meu irmão amado, com a ganância, vamos tirar a ganância da igreja, que a ganância está estragando muitos ministérios, está estragando muitas vidas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O apóstolo Paulo fala de companheiros seus que o deixaram amando o presente século, e está assim de gente que ama o presente século, que vive só para conquistar as coisas nessa terra, que não está nem preocupado com o reino dos céus. Então a gente tem que viver o evangelho de verdade. Deixa a soberba de lado. Olha o que diz o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Duas coisas sérias. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Pessoa que está dentro da igreja, mas está enganando, está mentindo, está usando da irmandade ali para tirar proveito, pede coisa emprestar, pede dinheiro e não devolve, está usando ali que sabe que é um lugar de compaixão, está usando da igreja para tirar proveito, é contratado para fazer um serviço, não faz o serviço, fica enrolando, está usando de engano dentro da casa, meu irmão. Se você é um profissional, se você se propôs a fazer um serviço ou para a igreja ou para os irmãos da igreja, faça direito. Faça direito. Você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Não é para você fazer de qualquer maneira, não. Fazer serviço porco, fazer serviço pela metade, ficar enrolando, não fazer o serviço. O que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. Quem olha, vê... Deus está olhando dentro do teu coração, está ali dentro da igreja, ali às vezes a pessoa é casada, está olhando para a mulher do outro, ou está olhando para as irmãs que são solteiras, a mulher que é casada está olhando para o homem casado, está olhando para os jovens que são solteiros, ou quem usa de engano não permanece na casa de Deus, não. Deus corta. Isso é grave, irmão, isso é sério. Ele está falando aqui o que profere mentiras, tira a mentira da tua boca. A Bíblia fala, Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O crente não pode mentir. Mas é uma mentira. Se eu falar a verdade, vai dar um rolo danado. Então eu vou... Não mente.
Não tem mentirinha branca, não tem mentirinha do bem. Jesus falou é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Como é que Deus está te enxergando, meu irmão? Eu quero voltar para 1 Samuel 16, 7. Vamos voltar para 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Será que Deus está olhando para você e está dizendo: olha, não vê a carinha dele, não. Não te deixe enganar pela carinha dele, não, porque eu tenho rejeitado. Será que Deus está falando isso de mim, de você? Porque, meu irmão amado, nós todos, eu também estou na mesma condição de você. Se eu não agradar a Deus, se eu usar de engano, se eu usar de mentira, se eu for soberbo, mesmo juízo é para a minha vida também. Não é porque a pessoa é líder que a pessoa está livre, não. Eu contei aqui para você de Moisés. Moisés desobedeceu a Deus, Deus falou: você não vai entrar. E às vezes, meu irmão amado, a gente está deixando de viver coisas que nós poderíamos estar vivendo por causa das atitudes do nosso coração, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa insubmissão para com a palavra de Deus. O Senhor não vê como homem, o Senhor vê o coração. Como é que está o teu coração diante da presença de Deus? Analisa, marca aí, medita naquilo que está no Salmo de número 101. Qual é o teu proceder? Qual é a tua vida diante da presença de Deus? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento. Pai. Oh, o Senhor está nos olhando, está nos contemplando nesse momento, Pai. O Senhor não está olhando para a nossa aparência física. O Senhor não está olhando para o nosso exterior, ó Pai. O Senhor não está vendo se nós estamos com o cabelo penteado, despenteado, se está branco, se está pintado. O Senhor não está olhando se a nossa roupa é de marca, se é simples. O Senhor não está olhando se eu estou usando perfume de marca ou um perfume simples. Não é isso, Senhor amado, que te impressiona. Não é nisso que o Senhor atenta. Qual é o nosso proceder perante a tua palavra, Senhor? Oh, Espírito Santo de Deus, tu que sondas, tu que conheces os corações, ó Pai. Vai sondando, vai trabalhando. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Vai sondando o coração, vai sondando, vai sondando, vai sondando, ó Pai. Oh, muitas pessoas falam, esse pastor aí prega duro demais. Esse pastor aí só dá cajadada. Não, meu irmão. Não adianta eu vir aqui, meu irmão amado, ou enganar você e fazer você errar, fazer você sair da presença de Deus. Não adianta eu vir aqui, meu irmão amado, e dizer para você: ô queridão, Deus é contigo. Se você estiver desobedecendo a Deus, se você estiver andando na mentira, Deus não vai ser contigo nunca. Porque Deus não anda com erro, Deus não anda com pecado, Deus não compactua, meu irmão, com iniquidade. Oh, Deus me chamou, meu irmão amado, para pregar a verdade. Deus me chamou para pregar a palavra dele. Sabe por quê? Porque se você tiver uma ferida lá e ela estiver infeccionada, se você não atacar a infecção, meu irmão amado, aquilo vai tomando conta da vida da pessoa e a pessoa acaba morrendo. Oh, Deus me chamou para administrar a palavra de Deus, que é um antibiótico, que vai lá na raiz da infecção, vai matar a bactéria, vai curar, vai extirpar o mal da tua vida. Meu irmão amado, aí você vai viver a plenitude daquilo que a palavra de Deus tem para você. Deus tem bênção para você? Tem, meu irmão. Deus tem bênção para você. Deus tem cura para você? Tem cura para você. Deus tem restauração para a tua vida? Tem. Deus tem, meu irmão amado, o renovo do Espírito Santo? Tem, meu irmão. Deus quer te fazer viver coisas gloriosas, grandiosas. Meu irmão amado, Deus quer fazer tanta coisa maravilhosa na tua vida. Oh, meu irmão, mas para Deus fazer tudo isso, você tem que andar na presença dele.
Noé só pôde, meu irmão amado, experimentar a salvação de Deus porque ele andava em retidão para com Deus. Moisés só pôde caminhar naquele deserto com Deus porque ele obedeceu. No momento que ele errou, Deus repreendeu ele, mas Deus não jogou ele no lixo. Deus não jogou ele fora, não. Deus corrigiu ele, restaurou ele, meu irmão amado, e levou ele para o céu. Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, a palavra de Deus diz que Moisés e Elias estão ali, em glória, falando com Jesus. O fato de Deus corrigir a Moisés e de Deus não deixar Moisés entrar na terra de Canaã, meu irmão amado, foi uma correção oportuna para que Moisés não se perdesse. E é isso que Deus está fazendo com você nesse momento. Deus te dá uma palavra forte, Deus te corrige, Deus te dá um chacoalhão, mas é porque Deus não quer que você se perca, não, meu irmão. É porque Deus quer que você ande na glória, que você entre na presença dele. A palavra de Deus fala que este homem, Davi, segundo o coração de Deus, ele vai errar. Ele vai errar algumas vezes na caminhada dele. Mas você lê lá o Salmo de número 51, toda vez que ele errar, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão para Deus. Ele vai dizer, Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu agi errado. Você nunca vai ver Davi dizendo, não, eu não. Não, ele vai dizer, eu sim, eu que pequei, eu que agi errado. É isso que Deus quer ver em mim, em você. Deus nunca vai exigir, meu irmão amado, perfeição de nós, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele vai exigir, meu irmão, arrependimento, conserto e mudança de vida. Isso Ele exige de nós. Ele exige sim que nós nos arrependamos. Ele exige sim que a gente mude de vida, porque Ele está conosco em todo esse processo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você aí está sentindo, meu irmão amado, arrependimento, se você está sentindo, não, eu preciso mudar mesmo, isso já é a ação de Deus na tua vida. É porque o Espírito Santo de Deus está agindo em você. Porque ninguém se arrepende sem a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva ao arrependimento. Isso já significa que Deus está aí, meu irmão, agindo na tua vida. Basta agora você mudar as suas atitudes, mudar aquilo que está errado. Se for necessário pedir perdão, peça perdão para o homem. Se for uma coisa que você acerta só com Deus, se acerta com Deus. Existem coisas na nossa vida que sozinho nós não conseguimos. Isso eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu tive que pedir, Senhor, me ajuda, Pai. Sozinho eu não consigo. Mas Deus esteve sempre ao meu lado para me ajudar, para me levantar quando eu caí. Deus sempre esteve me dando força quando eu não tinha por mim mesmo, para deixar o pecado de lado, para mudar as minhas atitudes, para mudar as minhas ações, quando necessário. Foi todos os dias, meu irmão. Jesus disse que isso é uma coisa diária. Aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eu estou nessa caminhada. E você tem que andar nessa caminhada, meu irmão. Todo dia você vai passar por lutas, você vai passar por provas, você vai passar por tribulações, o diabo está te tentando a todo momento. A todo momento a gente tem que dizer não para as paixões desse mundo, para as tentações de Satanás. A gente tem que crucificar a nossa carne e a gente tem que seguir na presença de Deus. Mas para seguir na presença de Deus é só vivendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não tem outro jeito. Pai, em nome de Jesus. Não foi por acaso, Senhor, e não é à toa que esta pessoa está aqui comigo neste momento. Tudo tu tens um propósito. O propósito é de restaurar a vida do meu irmão e da minha irmã. E o propósito é de colocar ele de pé, Senhor. E o propósito, ó Senhor amado, é de transformar a vida dele para que ele possa viver coisas grandes, ó Pai. Tu tens tanto para fazer, ó Pai. Pai, tem tantas bênçãos, tem tanta vitória, tem tanta coisa maravilhosa para ele viver, Pai. E é por isso que o Senhor está corrigindo, porque a palavra diz que o Senhor corrige ao filho que ama. Porque o Senhor o ama, o Senhor corrige. Porque o Senhor me ama, o Senhor me corrige, ó Pai. Graças a Deus porque o Senhor me corrige, ó Pai. Graças a Deus porque o Senhor nos corrige, ó Pai.
Meu Deus, neste momento, Pai, em nome de Jesus, vem tocar naquele que está enfermo, Pai. Oh, Tu és o Deus da cura. Ó Deus, toca, Senhor, no físico agora e toca na alma e cura, Pai. Cura, Senhor, todas as enfermidades, ó Pai, todas as dores, ó Pai. Oh, meu Deus, visita aqueles que estão, ó Pai, nos hospitais, nas UTIs, ó Pai. Oh, meu Deus, visita, Senhor amado, aqueles que estão enfermos, que estão no leito da enfermidade agora. Oh, Deus, e vai curando, e vai restaurando, ó Pai. Oh, Espírito Santo, vai tocando, ó Pai, do alto da cabeça até a planta do pé, ó Pai. Oh, Deus, vai trazendo cura, vai fazendo milagres, ó Pai. Ó Deus, vai tocando, ó Senhor, e vai quebrantando, ó Pai, os corações, e vai trabalhando como oleiro, ó Pai. Vai trabalhando, vai aperfeiçoando, vai moldando, ó Pai. Vai transformando a vida de cada um, ó Pai. Entra dentro de cada lar, toca em cada família, Pai. Entra dentro de cada local de trabalho, ó Deus. Ó Deus, Tu és o Deus da provisão, ó Pai. Tua palavra diz, ó Pai, que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão, ó Pai. Abre as portas, ó Pai, do emprego, do negócio, ó Pai, da renda, Senhor. Esses dias são difíceis, ó Pai, em que muitos estão impedidos de trabalhar, em que muitos estão impedidos de ganhar, lutar pelo seu próprio pão. Meu Deus, faz milagres, traz provisão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, restaura famílias, ó Pai. Oh, Deus, restaura casamentos, restaura relacionamentos, ó Pai. Oh, restaura esse teu filho, essa tua filha na tua presença, na comunhão do corpo de Cristo novamente, ó Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.